como você tem contado a sua história? Como você olha para a sua história de vida? Isso é muito relevante e você vai entender por quê nesse novo episódio. Camila Tomazelli aqui, mentora e terapeuta de empresários. E vamos lá olhar para essa preciosidade que nós temos e nem sempre nos damos conta do potencial e do valor que a nossa história de vida tem. Eu convido você a olhar para a sua história hoje de uma perspectiva um pouquinho mais profunda, expandida, diferente, para que você possa usar ela a seu favor de uma maneira mais intencional. Vamos lá? Muito bem. Muito do que a gente foca na nossa vida, ou seja, a forma como a gente olha para a nossa história, conta a nossa história de vida, diz para nós sobre o nosso sistema de crenças e valores. Ou seja, a maneira como a gente escolhe olhar e contar a nossa história de vida depende de onde está o nosso foco, de como a gente está olhando para a nossa história e os fatos que aconteceram. É claro que os fatos vão muito além daquilo que a gente acredita às vezes do que é verdade. Porque o que é verdadeiro para nós está baseado na maneira como a gente experimentou aquela situação. Então, se tiverem duas pessoas envolvidas, mais pessoas envolvidas, cada uma vai ter um ponto de vista, uma experiência, uma sensação talvez diferente daquela mesma situação. Então, dito isso, o que vale ressaltar aqui? Muito do que você viveu na sua infância, na gestação, no parto, nos primeiros meses e anos da sua vida, ficou registrado no seu inconsciente e é o que está por trás do seu sistema de crenças e valores, ou seja, aquilo que faz você ser da maneira que você se apresenta no mundo, falar, se comunicar, agir da maneira como você se comunica e se comporta no mundo e também a forma como você enxerga o mundo, seu mapa de mundo, seu sistema de crenças e valores. Dito isso, também é importante ressaltar que muitos desses pontos a gente herda através das nossas moléculas dos nossos ancestrais. E isso é bem profundo e nem sempre a gente tem essa consciência, né? Raramente a gente tem. Agora, eu quero fazer um convite para você. Muitas vezes a gente usa a nossa história de vida, a história dos nossos ancestrais, o que a gente viveu na nossa infância, como uma muleta, uma justificativa para a gente não ser aquele potencial que a gente é capaz de ser ou que a gente nasceu para ser muitas vezes. Ou para justificar as nossas falhas, os nossos fracassos, os nossos erros, as nossas tropeções aí na vida. E tudo bem. O ponto é, a gente pode escolher continuar seguindo dessa maneira, que é uma forma, no meu ponto de vista, inconsciente e irresponsável de viver, ou a gente pode entender o seguinte: nós somos adultos responsáveis. Então, isso significa que a gente tem o poder de escolher e fazer diferente, se a gente quiser, se a gente estiver disposto a esse processo. A gente pode, a partir de agora, como adultos responsáveis que somos, ressignificar a nossa história. Ou seja, olhar para a nossa história com uma outra perspectiva, com uma outra lente, com uma outra lupa, colocando o foco, de repente, em outras coisas que antes não eram, de repente, tão aparentes para nós. Isso vai fazer com que a gente mude alguns comportamentos nossos. E, consequentemente, como a gente se sente, consequentemente, os nossos resultados. Para isso, requer humildade, coragem, disciplina, dedicação, compromisso. E nem todo mundo está disposto. A pergunta é, você está? E isso é importante, porque nós estamos no começo do ano. Se nós falamos que nós queremos criar uma vida diferente dessa vez, alcançar novos resultados,
A premissa é que a gente precisa se comportar de uma maneira diferente. E para isso, a gente também vai precisar mudar um pouquinho aí o nosso sistema de crenças, aquilo que a gente acredita, e reconhecer o que a gente de fato valoriza na nossa vida. A gente pode escolher continuar seguindo à mercê do que a gente viveu e experimentou de um lugar de ponto de vista de vítima, ou a gente pode escolher assumir o nosso lugar como adulto responsável e fazer os reparos, as mudanças, as ressignificações possíveis e necessárias para que a gente possa ter de fato uma vida melhor e diferente daqui para frente. A questão é se a gente quer mesmo, se a gente está disposto, como eu havia dito recentemente. A sua história contém uma mina de ouro, na verdade. Ela vai, quando você começa a traçar a sua linha de vida e perceber os pontos mais relevantes aí da sua história, desde a sua gestação até hoje, você vai encontrar pontos muito pertinentes e que se conectam e que dizem muito sobre a sua personalidade, a sua capacidade, o seu potencial, as suas qualidades, os seus dons, os seus talentos. Pode dizer para você qual é o seu grande porquê, o seu propósito. Em vez de ficar olhando para o que deu errado, porque não saiu como era, porque isso, porque aquilo, vamos olhar com uma outra lente para a nossa história. Tudo bem, foi difícil, foi complicado e eu sobrevivi, eu saí daquela situação, eu saí mais forte, eu aprendi. Então, se eu fui capaz de lidar com aquilo, eu sou capaz de lidar com muitas coisas. Às vezes a gente enfrenta situações no nosso cotidiano e a gente se sente enfraquecido, debilitado, incapaz frente àquela situação. Só que a gente esquece de parar um pouquinho, olhar para a nossa história, para buscar referências, recursos que corroboram a nossa capacidade de lidar com muitas coisas. Se você olhar para a sua história, você vai ver que você já passou por muita coisa desafiadora e que talvez isso que você está enfrentando hoje nem seja tão difícil assim. Se você já passou por tantas coisas lá atrás, você com certeza é capaz de vencer mais essa batalha, mais esse desafio. Então tudo depende da maneira como a gente escolhe olhar para a nossa história e o que a gente escolhe fazer com ela. Então, onde tem sido colocado, direcionado o seu foco? Para onde você tem olhado? Isso vai dizer muito, porque onde você põe seu foco é onde você coloca a sua energia, é onde você coloca a sua vida. E é isso que vai produzir os resultados que você tem visto na sua vida, ou seja, a colheita tem a ver com onde você está semeando o seu ponto de vista, seu foco. Será que você pode ressignificar isso? Olhar de uma outra maneira? Isso não quer dizer romantizar os problemas, os desafios, os perrengues, as dores, os sofrimentos. Não é isso. Vamos ser responsáveis, nós somos adultos responsáveis. Tô falando aqui com a maioria, pelo menos, de empresários. A gente sabe que a gente é responsável pelos nossos resultados. Não dá para ficar culpando e terceirizando isso, não. Claro que as coisas, as pessoas, as situações impactam, porém, nós somos responsáveis, em última instância, pela forma como a gente age, como a gente atua, nossa atitude frente às coisas, ou como a gente quer enxergar as coisas. Isso vai dizer muito sobre os resultados que nós vamos ter daqui para frente. Se você até aqui foi uma pessoa que só reclamou, choramingou, igual aquele desenho antigo, né? Ó céus, ó vida, ó azar. Sinto muito, você vai criar mais do mesmo para sua vida. Então, se já não tá bom, tá desconfortável, vamos experimentar o desconforto de criar algo novo? Tomar alguns riscos? Olhar de uma maneira diferente para as coisas? É uma experiência, ver se funciona para você. Se não funcionar, tá tudo bem, volta para o modelo anterior ou experimenta um outro modelo ainda. A vida é para ser vivida, experimentada, testada, para que você reconheça quem é você. Então, em vez de ficar muito preocupado em ter as coisas,
Que tal nesse ano você fazer um caminho um pouquinho diferente e se dedicar mais ao ser? Quem é você? Quem você quer ser? O que a sua história diz sobre você e que história você vai escrever daqui pra frente? Porque você é o roteirista, você é o editor, você é o diretor e você é o personagem principal também da sua vida. De vez em quando é importante se colocar no lugar de observador também. Olha, a pessoa que está assistindo o filme ou lendo o livro, para você ter uma perspectiva mais elevada, altitude com relação às coisas, porque isso vai te dar muita informação. Isso tem muito a ver com a visão sistêmica. A gente olha de cima o todo, sem julgamento, para que a gente possa perceber melhor o que está de fato acontecendo e a partir daí fazer melhores escolhas, tomar melhores decisões e corrigir a rota se for necessário, se fizer sentido. A sua história, então, é muito valiosa. Será que você tem dado o devido valor a ela? Será que você tem se valorizado o suficiente, reconhecido quanto você já caminhou até aqui? E reconhecer também que tem muito para ser criado daqui para frente, muito para ser vivido, experimentado. Só depende de você. Só depende de você. E essas coisas que eu trago aqui servem para mim também. São conteúdos que eu penso assim, eu gostaria de ouvir sobre isso, saber mais sobre isso, pensar um pouco mais sobre isso. Então eu espero que seja contribuição para você também, para que você possa desfrutar melhor da sua vida e ser a luz, a contribuição que você tem potencial para ser. É uma escolha. Isso não quer dizer que, vou descobrir o meu potencial e aí eu vou, sei lá, ser o próximo Tony Robbins do mundo. Não é esse o ponto. Se você quiser e tiver isso na sua linha de vida, for o seu propósito, sua intenção, maravilhoso. O mundo precisa de pessoas inspiradoras, pessoas que são contribuição. Agora, talvez o seu maior legado, a sua maior contribuição mais rica vai ser na sua vida cotidiana, com a sua família, fazendo o seu trabalho, com intenção, com compromisso, com excelência, com amor. Não importa o que você faça, desde que você faça com amor, vai fazer a diferença no mundo e vai valer a pena. Por amor a você, por amor à sua família, por amor à vida. Então, como você pode ressignificar a sua história? Quais são as grandes preciosidades que existe nessa sua história que você estava negligenciando, ocultando ou, enfim, ignorando? E o que você pode fazer com isso? Para onde você escolhe redirecionar seu foco? E que nova história você escolhe escrever daqui para frente? Será que vai ter uma reviravolta nos próximos capítulos ou episódios? Eu espero que sim. É gostoso ter surpresa. É importante ter a rotina, o conhecido, porque é confortável e traz uma sensação de acolhimento. E é igualmente importante a gente ter o novo, a novidade, o inesperado, a surpresa. Nós todos precisamos dos dois. Nas doses mais adequadas em cada momento, nas proporções, enfim. Cada um tem seu jeitinho, mas as duas coisas são importantes. Então, viva de uma maneira que você crie histórias que você gostaria de ler, de assistir, de viver. E quando você tem prazer de viver a sua vida e de contar a sua história, as outras pessoas vão ter prazer em ouvir também. E elas vão se sentir inspiradas em viver de uma maneira prazerosa para ter mais realização na vida delas também, na maneira delas, no tempo delas. E a chave então é isso, é aceitar, é respeitar o tempo e a forma de viver de cada um, sem julgamento. Você é a pessoa mais importante da sua vida
E quando você se coloca nesse lugar, você acaba sendo relevante, contribuição nutritiva para outras pessoas também, em outros ambientes. Se você é empresário, líder, gestor, enfim, consultor, terapeuta, profissional liberal, enfim, pessoas que se caracterizam no empreendimento, no empreendedorismo, nos negócios, quando você gosta do que você faz, de quem você é, e você escolhe olhar com prazer e gratidão e reconhecimento para sua história de vida, você acaba sendo um líder melhor, um gestor melhor. E isso é que faz os negócios florescerem, prosperarem também de um lugar mais profundo, mais sólido, mais consistente. Então sim, se você quer ter melhores resultados nos seus negócios, cuida da sua vida, cuida de você. Qual é a história também que você tem contado da sua empresa? E que história a sua empresa quer escrever daqui para frente? Já pensou nisso? Tudo que a gente fala aqui para você, pessoa, né, para nós pessoas, indivíduos humanos, organismos vivos, serve para os nossos negócios também, porque os nossos negócios têm uma identidade, têm uma assinatura vibracional energética, têm uma alma, por assim dizer. E eles são, de alguma forma, uma extensão de nós, um fruto de nossos sonhos, da nossa história de vida. Então, que histórias os nossos negócios vão contar daqui para frente, como a gente tem visto e valorizado ou não, de repente, a história dos nossos negócios ou da nossa carreira profissional. Um é semelhante ao outro, um anda de mão dada com o outro, porque as empresas também são organizações, são organismos que têm uma forma de existir e se manifestar. Então, quando cada um dos envolvidos tem se cuidado, se valorizado e tem escolhido viver de uma forma íntegra e com excelência, consequentemente, naturalmente, as carreiras e os negócios vão seguir essa toada também. Se você ainda não tinha pensado nisso, como seria começar a considerar esse ponto de vista interessante? Me deixa saber como foi para você fazer essas reflexões, que insights você teve. Escreve nos comentários, me escreve no direct, me manda um WhatsApp, enfim. Eu gosto de saber se esses conteúdos são contribuição para você também. Combinado? Então, escolha-se todos os dias. Eu vejo você.